Olá a todos, como vai? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando nesse momento muito difícil. Bom, meu nome é Felipe Almeida e essa é a nossa segunda aula da disciplina de Negociações e Cooperação Internacional. Esse é um segundo vídeo da disciplina do Ensino Remoto Emergencial da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom, para quem não se lembra, esse segundo vídeo seria para o segundo e terceiro tópico da primeira semana da nossa disciplina, né? E a ideia desse vídeo é a gente fazer uma primeira introdução sobre os conceitos de cooperação internacional. São alguns conceitos bastante simples, muitos deles estão no texto. Eu vou, na verdade, debater com algumas questões que estão no texto, que eu acho que são bastante importantes. E a ideia é que a gente apresente um panorama geral, consiga pelo menos mostrar um pouco da categorização, para a gente poder discutir mais a fundo já no próximo vídeo para a próxima semana, beleza? Bom, antes de qualquer coisa, acho que uma das primeiras coisas muito importantes que o texto faz é tentar definir cooperação internacional. Ele começa pela definição da Academia Real de Ciência sobre cooperação, né, dizendo que a cooperação é quando dois atores desenvolvem juntos uma coisa, né? E aí, extrapolando a partir de outras discussões de relações internacionais, ele vai discutir o que é cooperação internacional. Então eles vão falar o seguinte, que cooperação internacional pode se definir como ações levadas a cabo por estados-nações ou organizações destes, atores subnacionais, ONGs de um país, com outros atores pertencentes a outros países, para alcançar objetivos comuns no plano internacional ou nacional de um desses atores. Ou seja, é quando instituições de dois diferentes países, pelo menos, interagem para fazer alguma coisa juntos, seja no plano internacional ou no terreno ou no território de um desses dois países. Aí eu acho que tem duas questões que são bastante importantes, né? Como a maior parte dos debates nas relações internacionais, essa ideia de cooperação, ela tem, obviamente, nasce e se desenvolve a partir de uma noção tradicional sobre o que é as relações internacionais, olhando elas como baseadas e pautadas pelos estados. Ou seja, a unidade básica das relações internacionais, a unidade política básica é os estados. E o que define a cooperação internacional é a atuação entre atores que se originam ou se localizam ou estão referenciados sob a autoridade de dois diferentes estados-nação. Então, quando a gente fala de cooperação internacional, a gente está falando da interação entre atores, uma interação não lucrativa, é importante destacar, entre atores e instituições, aí para ser mais exato, de dois diferentes países. O que isso quer dizer? Ou seja, quer dizer que duas instituições de dois lugares diferentes combinam uma determinada ação e a desenvolvem. O que a gente vai discutir aqui na disciplina é que tipos de cooperação são essas e quais são os impactos e relações políticas que existem, né? Ou seja, quais são as implicações. Além disso, nós vamos discutir já na segunda unidade como que isso funciona na prática, né? Ou seja, que tipos de cooperação, quais são os desafios, qual é o papel do profissional de relações internacionais em tudo isso. Bom, acho que uma coisa importante para a gente destacar é que a cooperação internacional ela é fundamental e ela é um dos instrumentos fundamentais para as instituições internacionais e para a integração regional. Então a gente pode dizer que a integração regional obviamente vocês discutiram muito isso, é um conjunto de processos que reúne muitas ações de cooperação internacional. É só a gente lembrar que o processo de integração europeu, assim como o processo de integração do Mercosul, por exemplo, partiu da reunião de diversas iniciativas de cooperação pré-existentes. Cooperação no campo energético, cooperação no campo industrial, cooperação no campo de segurança, ou seja, uma série migratório, fronteiras, navegação, né? Ou seja, são uma série de acordos que foram se acumulando e que se desenvolvem chegando até essas ferramentas mais complexas, né? E essas ferramentas mais complexas, elas têm como objetivo gerar mais cooperação, né? Ou seja, dentro inclusive da lógica funcionalista, né? E dentro das origens dos processos de integração regional, dentro do marco liberal desenvolvido pela União Europeia, você vai ter a ideia de que a cooperação vai gerar mais cooperação.
E os mecanismos de integração vão se aprofundando a partir do aumento desses instrumentos de cooperação internacional, né? Bom, é importante a gente lembrar que a cooperação internacional, como ela surgiu, e isso é um pouco polêmico hoje, mas de maneira geral ela costuma ser definida entre atores que são definidos como doadores e recebedores. Como assim? A cooperação internacional ela surge e ela se desenvolve dentro de uma noção de que existem assimetrias nas relações internacionais e que atores que possuem mais capacidades ajudam, cooperam com atores que possuem menos capacidades. Então, a origem do que a gente entende hoje como cooperação internacional, ela está justamente no Plano Marshall, né? Quando você tem uma cooperação internacional dos Estados Unidos com a Europa Ocidental, né? Ou seja, uma transferência de capacidades. E aí são capacidades técnicas, tecnológicas, financeiras e materiais, né? Ou seja, você tinha uma transferência inclusive de maquinários, de equipamentos. Ou seja, esses diferentes tipos de cooperação foram materializados dentro de um programa mais amplo de transferência de capacidades. Ou seja, em que um Estado, em tese, perde alguma coisa ou abre mão de alguma coisa, de alguma vantagem assimétrica que ele possui, para outro. Isso ainda dentro da origem da cooperação, como a gente entende ela hoje, dentro de um esquema norte-norte, né? O mesmo padrão que se desenvolveu com a cooperação entre Estados Unidos e Japão. Ou seja, quando a gente vai discutir cooperação internacional hoje, o perfil que é a cooperação contemporânea, né? Por mais que seja estranho falar algo contemporâneo que começou no século passado, né? Fazem mais de 20 anos, que o século acabou, né? Isso aí a gente está falando faz mais de 70 anos. Esses esquemas de cooperação, eles foram os que começaram a moldar esse modelo de relação entre os estados que se desenvolveu a partir daí, né? E que, inclusive, abriu o espaço para o desenvolvimento de esquemas de integração regional e de associações e de, enfim, de outros esquemas como as organizações internacionais, inclusive. Bom, mas é sempre assim? Nós sempre temos um recebedor e um doador? Não necessariamente. Muitas vezes a cooperação se desenvolve a partir de uma parceria onde as duas partes possuem capacidades, se não iguais, mas de igual importância, né? Então, esse tipo de cooperação, não é a mais comum, ela é mais incomum, mas ela existe e ela acontece bastante. E ela muitas vezes está, inclusive, em campos como tecnologia, como militar, ou seja, campos onde você tem uma interação entre dois atores, em que eles desenvolvem uma coisa juntos, fazem uma ação conjunta, e que há, em alguma medida, uma assimetria reduzida, ou seja, há uma forma de simetria entre esses atores, ou seja, a diferença de poder entre eles, a diferença de capacidade entre eles, não gera uma relação em que um está doando e outro está recebendo, certo? Mas, de maneira geral, na cooperação internacional, você vai ter uma relação de que alguém está doando e alguém está recebendo. É importante destacar que existem diferentes nomes para isso. Muitos vão colocar, por exemplo, que quem está recebendo é o cliente, ou seja, tem várias possibilidades aí de categorização. Mas, de maneira geral, o que a gente vai encontrar é alguém está doando e alguém está recebendo, né? E é importante lembrar que a doação não só financeira, na verdade, a maior parte dos instrumentos de cooperação internacional contemporâneos não são financeiros. São arranjos que sim custam dinheiro, sim custam recursos materiais, né? Recursos materiais, humanos, técnicos, mas que não envolvem necessariamente a transferência de recursos financeiros. A gente vai discutir essas diferentes categorias mais para frente, né? Um aspecto importante que eu já comecei a falar para vocês é como diferentes esquemas de cooperação foram evoluindo durante a história. Então a gente tem, como a gente conhece hoje, né? Claro que existia cooperação internacional em outros momentos. Então você vai ter, por exemplo, textos como o do Abad Saint-Pierre, que vai discutir justamente a cooperação para a paz lá, né?
500 anos atrás, lá no século XVI, XVII. Né? Se eu não me engano, Abade de Saint-Pierre é esse século XVII. Eu tenho até ele aqui. Depois eu acho aqui e coloco um adendo a mais no vídeo. Mas a ideia é justamente essa, né? Ou seja, de interação conjunta desses estados. Eu tenho lá desde da proposta das primeiras tentativas de paz perpétua construída lá no século XV, as iniciativas em torno de Henrique VIII, aquela coisa toda. Ou seja, você tem várias experiências dentro do modelo de Estado moderno, é importante dizer isso, né? Ou seja, o campo de relações internacionais, ele é ocidental, ele é voltado para essa lógica estatocêntrica, né? Então, sempre que a gente fala sobre esses termos e sobre essas histórias, é importante a gente lembrar, sim, que existe sim uma preferência do campo intencional, e vocês já viram isso, em discutir esses exemplos como os antecedentes históricos, né? Então, provavelmente, outros perfis de comunidades humanas já desenvolviam ferramentas de cooperação internacional muito antes. Mas a cooperação internacional que a gente está discutindo aqui, ela é a partir do modelo universalizante do Estado Nacional, desenvolvido nos últimos 500, 600 anos, certo? Então, e que dominam a política hoje no planeta, né? Então é importante a gente reconhecer o problema, mas reconhecer que a gente tem que lidar com esse problema. Ou seja, não adiantava nada aqui eu tentar ignorar essas categorias, sendo que são com essas categorias que vocês vão trabalhar como pesquisadores, como profissionais nos diferentes campos, né? Vocês vão ver nas entrevistas como a cooperação ela é muito diferente, muitas vezes, do que está escrito em alguns textos, mas a lógica do Estado Nacional, do território, das normas nacionais e internacionais são muito relevantes ainda. Tá? Bom, voltando ao que a gente estava falando. A cooperação como a gente conhece hoje, a maior parte dos textos vai colocar ela como originada ali nos anos 40 e nos anos 50, na reconstrução da Europa e do Japão. Bom, e aí já tem uma questão bastante importante, né? Ou seja, essa reconstrução da Europa e do Japão, ela tem uma série de fatores que são importantes para a gente analisar na disciplina, né? Acho que um primeiro fator primeiro, a temporalidade, ou seja, um período de pós-guerra, onde você tem um grande vencedor do conflito, dois grandes vencedores do conflito, né? A União Soviética e os Estados Unidos, e você vai ter os dois polos desenvolvendo ações de desenvolvimento dos estados que vão estar sob a sua influência, né? Então você vai ter a União Soviética promovendo o desenvolvimento e não só interno da União Soviética, mas os estados do leste europeu, e você vai ter os Estados Unidos buscando promover o desenvolvimento da Europa Ocidental e do Japão, né? A bibliografia, aí falando mais um fator importante, né? Ela também coloca no centro da cooperação, ela coloca a cooperação internacional como um conceito muito vinculado à visão de Estado liberal, né, das democracias liberais. Então, quando a gente vai falar da história de cooperação internacional, muito pouco vai se falar sobre a experiência soviética, né? Ela vai ser ignorada ou vista como algo fora dos métodos de análise. Por quê? As relações internacionais são uma ciência eurocêntrica e norte-americana, né? É um campo muito centrado nessas duas origens. Mas é importante lembrar, sim, que a União Soviética também tinha esquemas de cooperação internacional muito relevantes e com objetivos muito parecidos. Claro, com valores diferentes, né, com ideologias diferentes, com métodos diferentes, mas com o objetivo de garantir áreas de influência, o desenvolvimento de aliados, a sua segurança, ou seja... E aí tem um ponto importante, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, quando cooperam com os estados vizinhos para o desenvolvimento deles, eles não estão necessariamente fazendo isso somente pelo desenvolvimento do estado deles. Eles estão fazendo isso por outros interesses. Então, lá atrás, quando a gente estava falando da definição de cooperação internacional, quando o texto fala que é por objetivos em comum, os objetivos não necessariamente são comuns, né?
talvez o que se faz seja em comum, né? As metas a serem alcançadas pelos projetos são em comum, mas os objetivos, os interesses que motivam e que fomentam esses projetos são distintos, né? Na reconstrução europeia, o interesse das instituições francesas e das instituições norte-americanas eram diferentes, né? Em muitos casos eram diferentes. Inclusive, em muitos casos, eram conflitantes. Isso não quer dizer que eles não vão cooperar. Isso é um outro fator importante que a gente vai ver, né? Muitas vezes, a cooperação acontece entre atores de interesses conflitantes, mas que naquele momento, naquela situação específica, cooperar faz sentido para esses dois lados, né? Bom, um segundo âmbito importante foi a cooperação norte-sul já a partir dos anos 50 e 60, que foi justamente quando Estados Unidos, Europa e o bloco socialista soviético desenvolveram esquemas de cooperação internacional com o que era conhecido como o terceiro mundo, ou seja, o que a gente entende hoje como países em desenvolvimento ou países da periferia. Então a América Latina se torna mais central para as políticas de cooperação norte-americana, né? Então você vai ter iniciativas voltadas para isso, você vai ter respostas. O Banco Interamericano de Desenvolvimento é uma resposta a uma exigência de governos latino-americanos ao governo norte-americano em busca de cooperação internacional. Então você vai ter a Operação Pan-Americana, ou seja, uma série de ações de política externa de países latino-americanos, buscando um apoio norte-americano para a cooperação, para o desenvolvimento. Ou seja, e o principal argumento utilizado aí era justamente que se não fosse, que se os Estados Unidos não contribuíssem com essa cooperação internacional, com esse desenvolvimento latino-americano, mais países latino-americanos poderiam se tornar socialistas, né, como tinha se tornado Cuba. Então é importante destacar que existe todo um cenário geopolítico dentro do que a gente entende como surgimento da cooperação internacional no século XX. Né? Então ele é um cenário que na América Latina é muito marcado pela Revolução Cubana, na África ele é muito marcado pelas independências, e aí você tem uma ação das antigas metrópoles coloniais europeias, imperialistas europeias, de manter alguns laços com esses novos países via cooperação internacional. Então você vai ter as prioridades, por exemplo, da cooperação internacional britânica ou da cooperação internacional francesa nesse período, é justamente com as suas ex-colônias, né? De forma a manter de alguma maneira esses países sob a sua influência. Né? E a ação dos Estados Unidos, inclusive na Ásia, né, que é muito importante, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, justamente para ampliar a sua área de influência e conter o avanço socialista. Então você vai ter aí os Estados Unidos oferecendo vantagens de cooperação para países se manterem dentro da esfera de influência capitalista, e o bloco socialista fazendo a mesma coisa do outro lado. Normalmente a literatura só fala do campo capitalista, tá, gente? Mas é óbvio que existia esquemas dos dois lados, né? E um terceiro momento que eu acho que é importante a gente destacar já é a da cooperação Sul-Sul. A cooperação Sul-Sul, ela tem origem, né, como a gente entende hoje, acho que é importante, né, sempre frisar isso, né? Ela tem origem já aí nos anos 60, nos 70, né? Então, a cooperação Norte-Norte já tem origem ali nos anos 40, 50, né, na reconstrução da Europa e do Japão. A cooperação Norte-Sul vai surgir aí entre os anos 50 e os anos 60, principalmente nos anos 60, com principalmente aí a gente vai ter a Revolução Cubana e as independências africanas, que vão ser motores que vão mover esses países do norte, especialmente a Europa e os Estados Unidos, a agir em torno dessa cooperação internacional.
e os países do Sul, já nos anos 60/anos 70, mas principalmente anos 70, que vai ser muito vinculado a alguns movimentos internacionais de países periféricos, países em desenvolvimento, países do terceiro mundo, como a gente falava naquela época, como a gente não, né? Como era dito naquela época, que é o movimento terceiro mundista, o movimento dos não alinhados, que basicamente são movimentos que entendem e que tentam colocar no plano internacional que apesar de ter a principal tensão geopolítica entre leste e oeste, entre bloco socialista e bloco capitalista, as tensões mais importantes para esses países eram as norte e sul, ou seja, eram as das desigualdades de desenvolvimento entre países do norte e países do sul global. E um segundo aspecto bastante importante é que você vai ter nesse momento um ganho crescente de capacidades por parte de alguns países desse chamado sul. Ou seja, você vai ter um ciclo de desenvolvimento de alguns países desse chamado sul, que vai permitir com que haja, inclusive, capacidades crescentes e que os vão permitir e mover a empreender estratégias de cooperação com outros países também do sul em menores capacidades de desenvolvimento. Lembra lá quando eu falei sobre receptores e doadores, que um dos principais aspectos que estão envoltos dentro da lógica da cooperação internacional são as assimetrias? Então, quando a gente fala da cooperação norte-norte, a gente está falando de uma assimetria entre os Estados Unidos e a União Soviética e os outros países que ou perderam a guerra ou ganharam, mas foram muito afetados e muito destruídos por ela. Né? Mais afetados que os Estados Unidos, principalmente. A União Soviética também sofreu bastante. Então você tinha uma assimetria bastante importante entre esses atores. Né? Quando a gente vai falar do surgimento da cooperação Norte-Sul, a gente está falando de um momento em que o desenvolvimento europeu já está se consolidando, tanto do leste quanto do oeste, que a recuperação da União Soviética, a recuperação japonesa e a recuperação norte-americana já estão bastante avançadas, ou seja, já são uma realidade, e, portanto, há uma crescente assimetria entre esses países e os países do Sul. E há, obviamente, um interesse geopolítico de buscar esses países do Sul ou atender as demandas desses países do Sul para o desenvolvimento deles. Quando a gente vai discutir a cooperação Sul-Sul, não vai ser muito diferente. Você vai ter um movimento de crescente e de ganho de peso de determinados países do Sul global que vão, neste momento de aumento de assimetrias, né? É importante destacar que esse momento de desenvolvimento da segunda metade do século XX é também um momento de aumento muito grande de assimetrias, né? Assimetrias tanto internas quanto globais, né? Então a gente vai ver aí as novas tecnologias e as novas ferramentas da industrialização, essa industrialização da revolução técnico-científica, que falam lá a partir dos anos 70, ela vai ser portadora de promotora de novas assimetrias no âmbito global, e alguns países em desenvolvimento, ou periféricos, ou de terceiro mundo, vão desenvolver capacidades um pouco maiores do que a dos demais. Eles não vão chegar a ser países desenvolvidos, com poucas exceções, como é o caso da Coreia do Sul, né, que hoje já é um país desenvolvido e naquela época era um país em desenvolvimento. Tirando Coreia do Sul, acho que eu não consigo me lembrar de outro exemplo, na verdade. Posso estar aqui falando uma grande besteira. Mas você vai ter os países do leste europeu, que é uma outra realidade, mas assim, pelo menos do bloco capitalista, se eu não me engano, eu não lembro de nenhum outro país que vai conseguir superar essa barreira. Só Coreia do Sul mesmo. Talvez os países do Golfo Pérsico, né, especialmente Arábia Saudita, Emirados Árabes, ali que vão viver o boom do petróleo, mas é uma outra, é muito diferente, né? São condições bastante diferentes. Então, nesse momento você vai ter também o surgimento de assimetrias maiores entre países do Sul. E essas assimetrias vão ser não só um
um indutor, mas também um espaço de oportunidade para a cooperação internacional entre países do Sul. Ah, quer dizer que não poderia haver e não há cooperação entre países do Sul de capacidades simétricas de poder? Há sim, há vários esquemas de cooperação entre países de índice de desenvolvimento bastante parecido. Mas é importante destacar que quando a gente fala de assimetrias e simetrias em cooperação internacional, além da lógica de local nas relações internacionais e do desenvolvimento econômico e tecnológico mais amplo, a gente também está falando de capacidades específicas. Então, assim, você vai ter, por exemplo, no final dos anos 80, meados dos anos 80, quando você vai ter o acordo Brasil-Argentina sobre questões nucleares, que situação que você vai ter? São países em condições razoavelmente simétricas, né? Ou seja, você tem uma simetria razoável em níveis tecnológicos, militares e econômicos. Apesar do Brasil ser um país maior, você tem uma simetria bastante razoável naquele período entre os dois atores, mas você tem uma assimetria em termos de desenvolvimento tecnológico nuclear, no qual a Argentina era mais avançada, né? Ou seja, apesar das condições gerais de simetria entre os atores, você tem condições específicas de assimetria que vão ser espaços de oportunidade para a cooperação internacional, né? Então, muitas vezes você vai ter ações de cooperação internacional entre países de condições muito simétricas no plano geral, mas que em condições específicas são muito assimétricas, tá? Em especial quando a gente fala de tecnologias, tá? Em especial quando a gente fala de tecnologias, de cooperação técnica, cooperação tecnológica. Quando a gente fala desses aspectos, muitas vezes a gente vai encontrar uma diversidade de relações simétricas e assimétricas. Não quer dizer que a relação entre as assimetrias entre os estados de maneira mais ampla não seja muito determinante nessas relações, mesmo que as questões pontuais de assimetrias e assimetrias sejam mais diversas. Mas eu acho que é importante a gente destacar que existe uma questão mais complexa por aí. Paralelo a isso, você tem, além dessa cooperação norte-norte lá nos anos 40 e 50, o surgimento da cooperação norte-sul que continua até hoje, tá, gente? As coisas não param no tempo. Começou lá e evoluiu muito. Lá nos anos 50 e 60. E a cooperação sul-sul, que começa ali nos anos 60 e nos anos 70, você vai ter, paralelamente a isso, o crescimento de instrumentos de integração regional, né? De arranjos de integração regional que vocês já conhecem, vocês já estudaram, já analisaram, enfim, não tem grandes novidades aí, mas que são importantes fomentadores e espaços muito relevantes de cooperação internacional, tá? Bom, uma questão bastante interessante que eu acho que é importante a gente destacar sobre esse tópico da cooperação internacional que a gente está falando, é sobre quais são os resultados da cooperação internacional. Por que eu estou trazendo essa questão? Há um debate muito importante, o texto fala um pouco sobre isso, mas acho que é um debate que é necessário se aprofundar, principalmente para a gente vai ter esse debate de maneira lateral nas entrevistas, que vocês vão assistir, é sobre os resultados da cooperação internacional. Essas cooperações internacionais, ou seja, que são transferências de capacidades entre dois atores, elas são transferências de capacidades técnicas, culturais, científicas, financeiras. Elas envolvem uma série de interesses, uma série de condicionalidades, que é uma outra coisa que a gente vai discutir, ou seja, dificilmente a cooperação ela não vem sem uma contrapartida. Mesmo que não seja uma contrapartida escrita e uma contrapartida dita, né? Ela faz parte de um arranjo de interesses mais amplo, normalmente. Quando a gente vai falar dos resultados da cooperação internacional, a gente vai ver que existem resultados muito diversos que são bastante importantes de serem analisados. Se por um lado a cooperação internacional pode gerar
ganhos materiais, ganhos até imateriais, como na cooperação cultural, né? Ou seja, melhoras de políticas públicas, e melhoras aí em termos de eficiência, né? Ou seja, alcançar com menos recursos de maneira melhor os resultados. A cooperação tecnológica. Tem dois aspectos que são importantes a gente destacar aí, né? Dois aspectos que são importantes a gente prestar atenção quando a gente fala da cooperação internacional. Independentemente se é norte-sul, sul-sul, norte-norte, se é multilateral, bilateral, trilateral, enfim, a gente vai ver tudo isso. Se essa cooperação, essa relação quando se estabelece, se ela não acaba por retirar alguns aspectos do recebedor e torná-lo mais parecido com o doador, sem que essa seja a intenção. Me explico. Muitas vezes, a cooperação entre dois atores tende a seguir o padrão do doador. Ou seja, o doador diz o que é bom e o recebedor aceita o que é bom, que esse modelo é o melhor, justamente por entender que dentro do conjunto, ou porque acredita nisso mesmo, ou porque dentro do conjunto de vantagens e desvantagens dessa relação, compensa seguir o padrão definido pelo doador. Então a gente vai falar desde políticas públicas, né? Então você vai ter iniciativas de cooperação e políticas de defesa, em que determinados atores de alguns países vai praticamente moldar políticas de defesa de outros, né? Você vai ter isso em políticas educacionais, em que países, principalmente países do Sul, vão estruturar sistemas educacionais baseados na cooperação com o Norte ou com instituições multilaterais. Ou seja, se por um lado essas instituições multilaterais e os países do Norte possuem uma capacidade técnica maior, eles também possuem outros interesses sobre esses sistemas educacionais, por exemplo, né? Um outro aspecto bastante importante é se a cooperação gera dependência. E essa era uma das principais reclamações, junto com as condicionalidades, da cooperação Norte-Sul quando surgiu a cooperação Sul-Sul, né, como um projeto político. Porque muitas vezes a cooperação Norte-Sul ela é feita de tal maneira em que ela acaba se tornando permanente. Porque, ao invés dela gerar autonomia no ator recebedor, ela faz com que o ator recebedor se torne cliente do ator doador. Ou seja, muitas vezes a cooperação é feita de tal forma que o recebedor se torne dependente dessa cooperação com o doador. Por exemplo, vamos usar um exemplo que eu acho que é interessante. Quando a gente vai falar, por exemplo, de política espacial, a gente vai ter, por exemplo, a cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos para monitoramento via satélite do território brasileiro. Só que essa cooperação pressupõe que o Brasil vai depender dos dados repassados pelo sistema de monitoramento espacial norte-americano. Isso é uma coisa boa para o Brasil? A gente tem que avaliar, né? Mas ela foi feita no seguinte aspecto, era a opção que tinha, né? Ou seja, no momento histórico, era a decisão, era a política pública e a política externa que foi avaliada como a mais interessante, a mais razoável. Mas não quer dizer que ela não torne o ator recebedor de cooperação dependente dessa parceria. E muitas vezes o recebedor tem que pagar nesse processo. Muitas vezes a cooperação gera, inclusive, uma relação de clientela, não só clientela no conceito amplo, mas clientela no sentido comercial. Ou seja, muitas vezes a cooperação ela está fundada em interesses comerciais, né? Ela pode não ser comercial, ou seja, ela muitas vezes não é feita por um ator comercial, mas ela tem interesses comerciais. Quer ver um exemplo? O governo brasileiro, quando fez uma série de arranjos de cooperação internacional com países africanos para o plantio ostensivo, né, da cana-de-açúcar, para a produção de biocombustíveis, para a produção principalmente do etanol,
Por quê? Porque tinha um interesse em fomentar a produção desse combustível para que se criasse um mercado internacional do etanol e o Brasil pudesse exportar etanol. Ou seja, é uma cooperação sul-sul, em que um país tem mais capacidade do que outro, ou seja, é uma relação assimétrica, e que há uma transferência de tecnologia, há financiamento internacional, ou seja, há vantagens ao recebedor. Mas o recebedor, de certa maneira, está sendo colocado em uma situação, ou seja, esses países que ingressariam nesse mercado, ingressariam em um mercado, à época, claro, controlado pelo Brasil, ou seja, em que o Brasil era o maior produtor de etanol, o maior exportador de etanol, e, portanto, seria provavelmente o definidor de preços, né? Ou seja, se é uma cooperação que tem vantagens para o recebedor, e aí é uma questão de avaliação de política pública, mas quem fechou o acordo achava que tinha, ela também tem interesses muito importantes para o doador. Então esses são apenas alguns exemplos dessas possibilidades. Bom, gente, para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu gostaria só de falar para vocês de maneira geral, algo que a gente vai aprofundar na nossa próxima aula. Ai, desculpa, tremeu aí, né? Que é justamente as categorizações de cooperação internacional. Lá no texto de vocês tem uma tabela que é bem interessante, que é sobre as categorias de cooperação internacional como os autores veem. Como eu esclareci para vocês lá no vídeo de introdução, eu fiz uma atualização dessas categorias a partir das experiências práticas, não só que eu vivi, mas que eu tive contato, como nas entrevistas agora, e também nos meus estudos no campo. Então, reuni outras bibliografias, as minhas experiências práticas e construí uma outra matriz mais aberta, menos definidora, tá? Então eu defini aí para vocês, que eu acho que é importante e pode ajudar bastante, né? Ajuda a elucidar as coisas, construir um mapa mental do que acontece, entre 6 possibilidades de categorização da cooperação internacional. Então você tem a primeira, que é o envolvimento de atores domésticos. Isso quer dizer o quê? Se a cooperação é centralizada ou descentralizada. Em resumo, centralizada é que ela é feita pelo Estado-nação. Descentralizada é que ela é feita por outros atores. A gente vai falar que a gente vai ver que a cooperação descentralizada, muitas vezes ela é utilizada somente para descrever a atuação dos governos subnacionais, principalmente das prefeituras. Mas conceitualmente a cooperação descentralizada ela vai além disso, ela é de todos os atores que não são o Estado-nação, tá? Dos atores, se são atores públicos ou privados, né? Então se ela é oficial pública ou não oficial ou privada. Do envolvimento de intermediários, muitas vezes a cooperação internacional, principalmente quando envolve recursos financeiros, você tem a intermediação de diferentes atores, né? Ou seja, você tem intermediação, muitas vezes, principalmente de ONGs, tá? Então, se ela envolve intermediários, ela é direta, se ela não envolve intermediários, ela é indireta. O número de estados envolvidos, né? E aí não necessariamente estatocêntrica, né? Ou seja, não necessariamente é o Estado que está fazendo, mas são os estados de origem das instituições que estão fazendo a cooperação. Então pode ser bilateral, multilateral ou triangular, trilateral. Penúltimo, a dimensão geopolítica. Ela pode ser norte-sul, norte-norte, sul-sul, que a gente conversou bastante aqui hoje. E a hierarquia, se ela é horizontal ou vertical. Ou seja, se a relação durante a cooperação internacional era uma relação horizontal entre os atores ou se ela é vertical, tem alguém que manda e alguém que obedece. Essas são algumas das categorias que a gente vai discutir que vão ajudar a gente a analisar as experiências que a gente vai ter esse semestre, tá? Então, eu vou deixar essa tabelinha lá para vocês, a gente vai conversando, eu espero que eu tenha sido claro, eu não sei, eu sou um novo nessa coisa de videoaulas, mas está sendo feita com todo carinho, com o melhor que eu posso fazer nesse momento, né? Espero que vocês estejam bem, se cuidem, fiquem em casa se puder, lavem as mãos, usem máscaras. E é isso, a gente se vê agora no dia 3, quem não puder no dia 3 também eu vou estar de novo no dia 10, no mesmo horário. Eu vou colocar lá, link, tudo bonitinho. Então, seria bem legal que quem puder
aparecer no plantão para tirar dúvidas, tanto sobre as aulas teóricas, e essa é a primeira, né? Tem mais uma que vai ser lançada ainda essa semana, que é a da semana que vem, que é da segunda semana, né? Eu já vou soltar ela, como todas as outras, as aulas vão todas com uma certa antecedência. Essa é a única semana que elas estão sendo lançadas na semana, por conta, né, das questões que eu expliquei no primeiro vídeo. Ainda essa semana saiu o segundo vídeo, que é discutindo justamente essas categorias, e que eu acabei de falar. E é isso, espero que tenha sido interessante, espero que vocês tenham gostado, e a gente se fala em breve. Até logo. Tchau, tchau.